Bem, aqui pelo meu relógio, pontualmente das 8 horas, então a gente vai dar início à nossa atividade, à nossa live de todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas. Hoje seria a Vânia que faria a live, mas a gente fez uma troca, porque ela precisou fazer ontem, e de quinta-feira, que foi ontem o Ricardo que faria, mas ele não vai poder fazer mais, então a gente vai fazer umas modificações. Eu convidei uma outra pessoa para fazer a live de quinta, que tá para acertar direitinho, aí semana que vem vamos ver, tá? Mas hoje é o que eu vou fazer. E então vamos para os recadinhos, não é? Primeiramente, nós temos lives todos os dias de segunda a sexta. André, boa noite. André Roberto Geraldo, obrigado. Então nós temos lives todos os dias às 18 horas. Cada dia uma pessoa que apresenta, né? Diferente. Essas lives depois são editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, cujas iniciais são CEMN-POA. Que pedimos vocês possam se inscrever. Todas as lives estão lá, tem mais de 500, né, palestras. E depois a gente pede também compartilhamento, né, com amigos e parentes. Nós vamos ter no próximo sábado, amanhã, né, dia 11, a campanha da Fraternidade Alta de Souza, e nós vamos estar recebendo na Casa Espírita as doações, né, de alimentos para depois distribuirmos para as famílias carentes. Então, quem puder fazer a doação, basta comparecer na Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada na rua João Pecne, 537, em frente ao cemitério de Poá, na cidade de Poá. Vai ter uma pessoa lá a partir das 15 horas até 16h30, 17. Na realidade, eu vou ficar até 17h30, então, levando até esse horário, nós vamos estar lá para receber, tá bem? E também, eventualmente, se não puder levar amanhã, pode levar no domingo de manhã, domingo, 9 da manhã, nós vamos estar lá, até umas 11 horas por aí, tá bom? E aí, então, na segunda-feira, boa noite, Zé Faria, na segunda-feira pela manhã, as cestas vão ser entregues para as famílias, ok? Nós temos também atividades presenciais na Casa Espírita. De domingo, nós temos a palestra espírita, a partir das 9 da manhã. De segunda-feira temos a assistência espiritual, que é a desobsessão, a partir das 19 horas. A tarefa começa às 19h30, mas às 19 horas e até um pouco antes, a Casa Espírita já está aberta. Quem for passar pelo tratamento, foi pela primeira vez, precisa chegar uma meia hora mais cedo para fazer uma entrevista, ok? Para poder fazer no mesmo dia o tratamento. Senão, daí fica para outra semana. De terça-feira, nós temos duas atividades. Uma presencial, que é o estudo do Livro dos Espíritos, 19 horas. Nós convidamos a todos que compareçam, prestigiando a tarefa e participando do estudo em grupo do Livro dos Espíritos. Também, nesse mesmo horário, 19 horas, só que aí online, nós temos o estudo da doutrina, né? O estudo básico do Espiritismo, não é? É um curso básico do Espiritismo que vai durar o ano inteiro. Começou em fevereiro, vai até dezembro. Só vai ter um interregno, uma pausa, né, uma parada no mês de julho, que é o mês de férias escolares, a gente segue o calendário. Então, no mês de julho, a gente para com as aulas, não é? Suspende e depois volta em agosto novamente, tá bom? E qualquer pessoa pode participar, basta demonstrar um interesse aqui mesmo, lá no nosso grupo, enfim, e daí a gente adiciona no grupo, né, do curso básico do Espiritismo, e na terça-feira a gente envia um link, mais ou menos uns 5 minutos antes, né, das 19, e aí a pessoa acessa e participa. Precisa instalar no aplicativo Google Meet, só isso, bem simples. Então, quem quiser participar vai ser uma alegria estarmos juntos, tá bem? De quarta-feira, 20 horas, nós temos a atividade que é o passe magnético. Quinta-feira, na parte da tarde, às 15 horas, nós temos o estudo da doutrina espírita,
E às 16 horas nós temos a assistência espiritual. Assistência espiritual, que aí no caso é privativa aos médios. Uma boa noite Marilda e Beth e Brandina. Obrigado pela presença de vocês. Tá bem? Nós vamos iniciar na verdade já iniciamos, mas por enquanto ainda estamos atendendo apenas as pessoas da Casa Espírita, nós estamos atendendo o público externo, que é o tratamento de apometria. Então, a partir de julho estamos pretendendo abrir as inscrições, né, as pessoas poderem se inscrever para fazer o curso de apometria. Fazer o curso não. Também, o curso de apometria também nós temos um curso que abriu, né, é uma das informações. Quem quiser fazer um curso de apometria, também basta demonstrar aí que tem interesse, a gente coloca no grupo, e aí a pessoa faz a inscrição e faz o curso. O curso é de 10 meses, é o curso básico, a pessoa então fica habilitada para trabalhar como apômetra. Na nossa Casa Espírita nós temos já um grupo formado, que já estamos trabalhando na apometria internamente com os trabalhadores da casa, e em julho a gente começa a atender o público externo, tá? Até vou pedir para o professor Rubens, na terça-feira, para ele dissertar um pouco mais, qualquer coisa, para alguém que tiver alguma dúvida sobre esse assunto. Ele já falou, en passant, em outra vez, mas talvez seria interessante mais uma vez reforçar. Bom, de sexta-feira nós temos a palestra evangélica às 19 horas, na Casa Espírita, presencial, e no sábado o curso de médiuns, que é 16 horas, privativo para os alunos inscritos. Então, esses são os recados. Uma outra coisa que a gente está convidando também, quem quiser, né, fazer um curso de Reiki, tá? Vai ser aqui em Mogi das Cruzes. Então, são pessoas que da nossa relação, né, que já fizeram palestra lá na nossa Casa Espírita. Então, quem quiser também fazer, depois só avisar e a gente depois dá os detalhes, tá bom? E nós vamos ter no dia 26 agora deste mês, que vai ser o último domingo do mês, uma tarefa da Casa Espírita que é pintura mediúnica. Quem quiser participar, né, assistir a pintura mediúnica, quem nunca viu, né, é uma mediunidade denominada como pictografia, que é a pintura mediúnica. Vem uma médium, acho que eu não sei se é Goiás ou Mato Grosso, que vem, né, ela já esteve uma vez, e ela faz na hora a pintura com a mão, fica muito bonito. E aí, quem nunca viu, né, a pintura mediúnica, quiser presenciar, estar lá, vai ser uma alegria estarmos juntos, tá bem? E também a gente vai ter no dia 19, porque domingo que vem agora é dia 12, então no outro domingo a gente vai ter a exibição do filme, não é? O filme As Mães de Chico Xavier. Eu já assisti, é muito lindo, vai ser muito legal assistir de novo, sobretudo na Casa Espírita, não é? E com aqueles nossos irmãos que também forem assistir, não é? Então, fica o convite para estarmos juntos na exibição desse filme, que é lindo. Então, é isso, tá? Vamos fechar agora os nossos olhos para a gente fazer uma prece e iniciar agora a nossa conversa aqui. Então, vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Só vou desligar aqui o som aqui. Pronto. Para não atrapalhar. Boa noite, Luciene. Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Bom, eu vou hoje, em vez de tratar de assuntos diretamente de estudo, eu vou trazer um caso para a gente aqui conversar sobre isso. O caso é o seguinte. Uma pessoa, boa noite, Lia, tudo bem? Obrigado pela sua presença, um abraço. Uma pessoa reencarnou, né? O espírito reencarnou num lar espírita, portanto, recebeu
as orientações espirituais desde pequeno, tudo. E aí cresceu, ficou um jovem, né, adulto. E boa noite, Alessandra, tudo bem? Obrigado pela sua presença. E aí acabou que ele enveredou pela seara política, né? Ele era espírita, né? Nasceu no lar espírita, era espírita, e trabalhava em um centro espírita e tudo mais. Boa noite, Arielle, obrigado pela sua presença. Então, trabalhava em um centro espírita, mas aí ele acabou entrando na política. Começou a trabalhar numa prefeitura, obrigado, Arielle, na prefeitura, depois ele recebeu um convite para ser secretário, né, municipal. Boa noite, Leila. E acabou depois virando vereador e, enfim, enveredou aí pela política, não descurando também da sua participação no centro espírita onde frequentava. Ele ajudava tudo, mas na medida em que ele entrou para a política, acabava que cada vez menos ia ao centro espírita e tinha uma participação no centro espírita. Por outro lado, na política, querendo ou não querendo, ele acabou se envolvendo, né, em algumas, vamos dizer, alguns deslizes, não é? Acabou se permitindo, se deixando enveredar por alguns deslizes na política, que não seria recomendável, sobretudo para ele que era espírita, né? E conhecia as leis divinas, porque quem é espírita sabe que pode contornar as leis humanas, né? Tem meios, né? Tem formas de contornar, mas as leis divinas, quem é espírita sabe perfeitamente que elas são incontornáveis. Não dá para esconder, não tem jeitinho, elas são registradas e depois nós haveremos de prestar contas. Ele, como espírita, sabia disso, mas, e com a consciência apontando isso na cabeça dele, mas ele tentava compensar esse sentimento de culpa, por saber do erro, com doações, porque ele começou a receber mais dinheiro, né, na política. E aí ele compensava esse sentimento com doações lá no centro espírita, doava, né, para as campanhas, né, de alimentos, doava cestas básicas, ajudava as pessoas. Então, na medida em que ele fazia isso, né, entre aspas, a caridade material, ele, lá na vida profissional dele de político, enveredava por caminhos um tanto quanto nebulosos, vamos dizer assim, né, tortuosos, e que não são recomendáveis para ninguém, sobretudo quem é espírita. Por quê? A quem muito é dado, muito será pedido. Boa noite, Ivane, obrigado pela sua presença. Porque uma coisa é uma pessoa que desconhece, né, a gravidade daquilo que está fazendo, outra é a pessoa que tem pleno conhecimento. Como Jesus falou, perdoai-vos, Pai, que eles não sabem o que fazem. Aquelas pessoas que crucificavam Jesus, claro que sabiam que não era certo. Mas naquela época eles não tinham uma compreensão perfeita da gravidade daquilo, porque naquela época ainda vigia a lei lá de Roma, da violência, da conquista, da força, não é? Quando que depois de Jesus, ele trouxe os novos mandamentos, que é o mandamento do amor e do perdão, né? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então hoje, por exemplo, principalmente quem é espírita, ou vamos dizer cristão, não tem como negar desconhecer essas leis do Cristo, né? Senão não dá para dizer que é cristão, não é verdade? Bom, aconteceu que essa pessoa, esse homem, ele também descuidava um pouco da sua saúde, porque ficava até muito tarde, todas as noites, cuidando das questões de partido político, enfim, não é? Nos negócios e tal. E nos jantares e nos bares onde ia, acabava que também bebia e se excedia na alimentação, comprometendo assim também sua saúde física. E com isso, ele começou a sentir, não é? Porque é perceptível, não é? Ele começou a sentir que estava próximo da sua desencarnação. Na realidade, quando a pessoa vai desencarnar ou está próxima, ela percebe, não é? Quem tem alguma percepção assim espiritual começa a observar algumas coisas diferentes.
Claro que a pessoa materialista, ela não vai saber, mas quem é espiritualizado vai sim. E ele começou a pressentir, né, que isso aconteceria, mas só que ele ainda era muito novo, tinha uns 50 anos, portanto, ainda com um tempo de encarnação ainda pela frente grande, não é? Mas acabou que realmente ele desencarnou, não é? E no momento que ele desencarnou, ou um pouco antes dele desencarnar, né, assim, dias, horas antes de desencarnar, ele tinha próximo a ele mentores, né, guardiões, que cuidavam ali da sua proteção, né, porque afinal, de toda maneira, ele tinha algum mérito, né, por ter ajudado pessoas, né, independentemente das atitudes que ele estava tendo também. Mas, de toda forma, ele tinha algum mérito. Então, ele tinha esse ajuda, esse amparo, mentor. No entanto, o que aconteceu? Na hora que ele desencarnou, ele entrou num estado de revolta muito grande. De revolta e sentimento de culpa também. Porque quando a gente está chegando na hora de desencarnar, a gente faz aquele retrospecto, aquela avaliação da nossa vida, e ele chegou à conclusão que errou bastante, falhou, muita coisa que não fez, que tinha que ter sido feita, que havia compromisso para fazer, outras que ele não deveria fazer e acabou fazendo, né? E aí, aquele sentimento de culpa e um estado de revolta consigo próprio e com tudo invadiu seu coração e aconteceu que aquele estado íntimo dele de vibração baixou o padrão vibracional dele a tal ponto que os mentores não puderam nada fazer por ele, porque ele ficava inacessível por causa disso. E aí, espíritos inferiores se aproximaram dele e o levaram para regiões umbralinas. Chegando na região de umbral, quando ele abriu os olhos, que ele não estava lúcido ainda, que ele desencarna, fica meio... A gente sabe que quando está chegando o momento de desencarnar, e quando desencarna, acontece aquela sonolência, estado de perturbação, que é o mesmo estado que o espírito tem quando vai reencarnar. Quando vai reencarnar, então entra naquele estado de sonolência, de perturbação e de perda de consciência. Quando vai reencarnar é assim, e quando vai desencarnar é a mesma coisa. Então ele entrou nesse estado, quando ele abriu o olho, ele estava no umbral, não é? E aí ele ficou mais revoltado ainda, porque ele tinha conhecimento espiritual. Ele pensou que por ser espírita e que por ter ajudado as pessoas materialmente e tudo mais, não é? E ele estaria, no mínimo, numa colônia, né? Numa cidade espiritual, né? Numa colônia, no nosso lar, por exemplo, né? Ou uma outra colônia, mas ele estaria amparado numa colônia, não naquele lugar que ele estava, de charco, lugar horroroso, né? Com outros espíritos ali, todos enlouquecidos. Então ele ficou mais revoltado ainda, e aí com isso os espíritos inferiores se aproximaram dele e iriam drenar a energia dele. Vocês vão dizer, mas como drenar a energia dele se ele desencarnou? Acontece que ele desencarnou antecipadamente. Ele tinha ainda um tempo de encarnação, então ele tinha ainda energia, e essa energia esses espíritos iam drenar e depois iriam escravizá-lo. No entanto, um desses espíritos falou com o chefe deles, e o chefe deles observou que essa pessoa, né, esse homem desencarnado agora, ele tinha alguns predicados, porque ele, como político, ele tinha conhecimentos, e ele é espírita também, então tinha conhecimentos, tinha um magnetismo. Quando ele falava, ele arrastava multidões. Então, esse espírito, que era o chefe dos outros, falou assim, não, mas esse aí dá pra gente aproveitar melhor do que só sugar a energia dele e escravizar. Ele, escravo nosso, vai ter pouca utilidade, mas ele, se ficar ao nosso lado, nós vamos aproveitar melhor. Traga ele lá para o nosso lado lá. Aí esses espíritos inferiores pegaram esse homem, esse espírito que acabou de desencarnar, espírita, né? E levaram não para uma colônia espiritual, como o nosso lar, mas para uma cidade umbralina, cidade trevosa, lá onde ficam, não é? Aqueles manda-chuvas, não é? Que comandam regiões. Porque é o seguinte, gente, como tem colônia, porque o umbral é composto do umbral superior, onde estão as colônias, né? Como o nosso lar, por exemplo, Alvorada Nova, Esperança, etc. Umbral médio, onde estão
as regiões de vales, onde André Luiz ficou, e o umbral raso, o umbral baixo, onde estão aquelas cidades, que nós vamos chamar de cidades umbralinas, né? E são cidades enormes, cidades ali onde tem gente ali de todo tipo, né? Bandido, enfim, não é? Todas as pessoas ali voltadas para o mal, evidentemente, né? O oposto das colônias espirituais. E ele foi levado para uma cidade dessa. E lá os chefes fizeram uma proposta para ele. Ó, o negócio é o seguinte: a gente vai fazer uma proposta para você, que é você trabalhar para nós. Nós vamos aí te dar alguns recursos, te ensinar algumas coisas, você vai usar esse magnetismo seu, que é natural, e você vai trabalhar, vai ficar no nosso serviço, o que nós mandamos você tem que fazer. Se não aceitar, nós vamos te escravizar e você vai ficar lá algemado, e nós vamos arrancar a sua energia, você vai ficar lá preso. E ele pensou direitinho, a situação dele já estava ruim, né? Ele pensou consigo, pior não pode ficar. Bom, só que, gente, pode ficar pior sim. Sempre o que é ruim pode ficar pior. E ele acabou aceitando, porque ele não via muita alternativa, não via saída. Na realidade, dentro do coração dele, se ele vasculhasse, ele iria verificar que tinha saída, que tinha alternativa. Porque como espírita, ele sabia que conforme ele elevasse a vibração dele, automaticamente ele se tornaria acessível para os mentores o resgatarem. Mas ele não agiu assim. Ele não abriu a mente dele para isso. Ele pensou, já estou no umbral, ferrado, ninguém veio me ajudar. Ele estava revoltado, né? Então eu vou ficar por aqui, que pelo menos eu não vou ser escravizado, né? Dos males o menor, pensou ele, né? É na realidade dos males o pior, né, gente? Mas enfim. Aí, ele acabou ficando lá alguns anos, naquela situação. Com o tempo, ele foi ficando triste, amargurado, acabrunhado e chegando a uma conclusão que ali não era lugar para ele. E não era mesmo, né? Chegando a essa conclusão que ali ele estava no local errado, com pessoas erradas, que ali não era o ambiente dele, nem para ele. E aí, então, ante isso, mas ele não deixava ninguém perceber, ele escondia bem, né, o sentimento dele, que ele tinha grande capacidade mental, né, intelectual, e sabia dominar as energias, né, sobretudo de magnetismo. Ele chegava nas pessoas, convencia, e ele era uma pessoa muito, muito inteligente. Mas aí ele começou a mudar intimamente o sentimento dele. E aí, então, escondidinho, né, para ninguém ver nada, ele fez uma prece sentida, não é? Aquele choro incontido, mas ninguém perto vendo, né? Dobrou os joelhos, né? Espalmou as mãos, elevou aos céus o seu coração e pediu perdão a Deus, rogando o socorro. Nessa hora, prontamente, os mentores que nunca o abandonaram, que ele nunca ficou sozinho, é que ele não percebia os mentores. Porque o padrão vibracional dele era baixo, ele não percebia, mas os mentores nunca o abandonaram. Boa noite, Priscila, obrigado pela sua presença. Os mentores sempre o acompanharam, mas ele não percebia. E quando ele elevou a sintonia, a vibração dele com a prece, aí ele percebeu os mentores. E aí ele foi resgatado. Ele foi adormecido, foi resgatado, tinha uma equipe de samaritano ali, não é? E ele foi levado, né, para um hospital, primeiramente, né, na dimensão intermediária, no umbral médio, né, um posto avançado. Ele foi levado para lá, né, um tratamento mais imediato, para ele se reestruturar, se reequilibrar. Depois disso, ele foi levado para uma colônia, onde ele permaneceu durante algum tempo, se preparando para uma nova reencarnação. Porque ele não conseguiu, ele já vinha de 2 encarnações onde ele tinha falhado, exatamente nessas questões envolvendo política, porque o magnetismo dele pessoal é natural, mas ele não estava conseguindo ainda conduzir-se para o caminho correto. E aí então ele ia tentar uma terceira reencarnação para ver se agora daria certo.
Porque assim, normalmente, pessoal, quando a gente envereda por um caminho de equívoco, não são todos os casos, mas uma boa parte acaba levando pelo menos umas 13 encarnações para acertar, não é? Eu já contei um caso para vocês de uma pessoa que acabava mexendo na cerca, vocês vão lembrar que eu contei esse caso mais de uma vez, mexendo na cerca do vizinho, só na terceira reencarnação que ele aprendeu e não mexeu mais com nada disso, né? Então, normalmente, você vê como o processo é lento da gente evoluir, né? E que acaba demorando um tempo delongado, a não ser aqueles espíritos, não é? Que acabam seguindo um caminho menos tortuoso. Porque a gente tem um caminho que leva a Deus, que é o caminho do Cristo. Ele veio e deixou o caminho sinalizado. Como um farol, ele deixou a luz ligada, e depois que ele veio para aqui no mundo, deixou esse farol aceso. Ele deixou o farol aceso, né? E ligado, indicando o caminho que leva ao Pai. Mas não são todos que querem seguir o caminho. E Jesus não obriga ninguém. Os mentores não obrigam ninguém. A gente tem o nosso mentor pessoal. O nosso mentor sempre vai respeitar nosso livre-arbítrio. O que ele vai fazer sempre nos vai inspirar para o caminho do bem. Mas se a gente não quiser ouvi-lo, quiser dar ouvido para o adversário, ele se afasta um pouco, nunca nos abandona, ele só se afasta um pouco, respeitando nosso livre-arbítrio, mas sempre vai estar próximo para nos estender a mão e para nos carregar no colo se a gente abrir a oportunidade para ele nos ajudar, não é? Então, abandonados nós nunca estamos. E a escolha é sempre nossa, seguir o caminho do Cristo, que já deixou o farol aceso para a gente seguir, e aí a gente vai num caminho menos tortuoso, é num caminho reto, não é? E qualquer um pode fazer isso. Ou a gente, por ser ainda muito rebelde, né, quer fazer o próprio caminho. É mais ou menos como a gente tem que chegar vai fazer um passeio, por exemplo, né? A gente vai num determinado lugar, mas a gente não conhece aquela região. O que uma pessoa sensata faz? Você contrata um guia. Quando você está, por exemplo, num passeio, você não contrata um guia turístico? Você vai contratar um guia turístico. O guia turístico, ele já conhece toda aquela localidade e ele vai te levar direitinho onde você quer. Falar, eu quero visitar tal local, eu não sei ir lá e tudo mais, tenho medo de me perder ou acontecer alguma coisa. Então, assim, não, pode deixar, eu conheço tudo aqui. Imagina, eu conheço tudo, deixa comigo. Contrata o guia leva nos passeios, tudo direitinho, aí paga o guia e você aproveita o passeio sem problemas, sem atropelos, sem contratempos, sem nada. Quem é o guia da humanidade? É Jesus. E nós não precisamos pagar nada para Jesus, não precisamos... Gente, é de grátis. Ou seja, Jesus nos deixou o farol aceso gratuitamente, não precisamos pagar nada, ninguém tem que pagar pedágio. Não é como antigamente que a gente tinha que a igreja, né? Naquela época, só a igreja católica, né? E tinha que pagar indulgência, né? Hoje não precisa pagar nada. Jesus deixou o caminho para nós seguir, basta a gente entrar no processo de transformação íntima, nos transformar, nós precisamos mudar. Porque no caso que eu contei, né, desse homem, né, que era espírita, inclusive foi para a política, o que acontece? Ele fazia as doações na casa espírita, ajudava as pessoas, as campanhas de fraternidade Alta de Souza, doava a cesta básica, ajudava. Mas o que é preciso e é essencial é, além de ajudar exteriormente, né, para fora, através de doações, de mantimentos, etc., a gente fazer o processo de transformação dentro. Se nós, quando nós formos fazer uma doação de bens materiais, e não é proibido, e ao contrário, é muito bem-vindo, porque vai ajudar as pessoas, isso promover em você um sentimento de transformação. Isso ser uma coisa amorosa. Então você está fazendo aquilo com amor. No caso dele, ele fazia simplesmente para abafar o sentimento de culpa que ele tinha.
porque ele sabia que estava pisando na bola, então ele doava para abafar aquele sentimento de culpa. Não era uma coisa espontânea, com amor no coração, com gratidão a Deus por estar podendo ajudar um irmão que passa por necessidade. Então, quando a gente faz com amor, desinteressadamente, de maneira incondicional, sem esperar nada em troca, a gente realiza em nós a transformação íntima. Porque se a gente não transformar por dentro, por fora a gente continua fazendo as coisas, mas não altera, nós não nos modificamos, nós continuamos sendo a mesma coisa. É claro que gera mérito. Você vê que até o próprio André Luiz, quando fez as consultas gratuitas, ele teve algum mérito. Daquelas 6.000 consultas que ele fez gratuitamente, 15 oraram por ele. Né? E aquilo teve valor, teve importância. Então, sempre vai ter algum mérito, mas se não for acompanhada de transformação íntima, não vai resolver a situação. Não é? Então, as encarnações, elas nos servem para promover a nossa transformação, a nossa mudança. E a gente deve, claro, aproveitar cada encarnação em todos os momentos, em todos os minutos, em todos os segundos. Nós não sabemos quando vamos ter uma nova oportunidade. Então, não podemos desperdiçar. Sobretudo nós que somos espíritas e que sabemos perfeitamente das consequências das nossas ações, porque quem é espírita não tem nenhuma dúvida, sabe perfeitamente que tem a lei de causa e efeito, a lei da atração, sabe que o que nós fazemos volta para nós, aí não tem como escapar. Mesmo que ninguém descubra a coisa errada que a gente faz, vai voltar. Então que voltem só coisas boas. Fazer coisas boas para voltar coisas boas também. E não vamos ficar esperando retribuição de nada. Vamos fazer porque tem que fazer, ajudar porque tem que ajudar. E outra coisa, viu, gente? Na realidade é um dever, viu? Amar é um dever. A gente não está fazendo favor para Deus porque nós estamos sendo bonzinhos. Na verdade, quando a gente está sendo bonzinho, nós estamos fazendo bem para nós. Fazendo bem para o outro, nós estamos fazendo bem para nós. Não estamos fazendo favor para Deus, nada. Porque Deus não precisa. Ele já é o amor. O amor absoluto. Então Deus quer nos ver progredir e cada vez mais no caminho ao encontro dele. É isso, gente. A gente vai encerrando, tá? A gente agradece imensamente a todos, né, pela participação. Na quinta que vem, se tudo der certo, quem vai fazer a live vai ser o Carlos. Carlos é aquele nosso companheiro que fez o curso de oratória na Casa Espírita. Alguns de vocês fizeram o curso ou ficaram sabendo. Então, ele é da Aliança e ele vai nos prestigiar também com as lives de quinta. Se tudo correr bem, vai dar certinho. Tá? E aí, de sexta-feira, vai continuar o João. Hoje trocou, era o João e Evânia, que estou aqui como substituto. Então, muito obrigado a todos. A gente vai fazer uma prece para estar finalizando e liberar também aqueles de nós que formos à Casa Espírita, porque hoje nós temos tarefa na Casa Espírita, que é a palestra evangélica. Fica o convite, quem é de Poá, morar aí perto, para prestigiar lá nossa querida presidente, amiga Fanny, que vai hoje estar responsável pela palestra lá na Casa Espírita. Nós vamos fechar os olhos e fazer, então, a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser, um excelente final de semana para todos.